Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida. E vida em abundância. Eu sou Miguel Malak e estou aqui em Beersheba, em Israel. E meu nome aqui é Michael Malachi. É assim que sou chamado. E em São Paulo, está José Adelson Moraes. Em São Paulo, tudo bem, Zé? Shabbat Shalom, tudo ótimo. Shabbat Shalom. Muita chuva em São Paulo, muita chuva. Está chovendo no mundo inteiro, Zé. Está chovendo no mundo inteiro, Zé. Zé? Mas aqui acho que parou a nuvem. José, hoje a paraxá da semana chama Tzave, quer dizer, ordena. Sim. Tzave, ordene. Está em Levítico 6, né? A porção da paraxá é a porção do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Torá, né? Que está em Levítico, Sim. Levítico é Vaikra, 6, de 8 a 36. A porção da Haftará, que é a porção dos profetas, a porção do Velho Testamento, né? Está em Jeremias 7, 21, 8, 3, 9, 21 e 22. E a Brit Hadashah, que é a nova aliança, está em Hebreus 8, de 1 a 13, e Marcos 12, 28 a 34. Zé, antes de começar, eu vou ler aqui para você um texto que está um versículo que está em Marcos 8, 13, que diz justamente isso. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. E a gente vê que a paraxá da semana geralmente que nem eu fiz a pergunta semana passada, a questão dos holocaustos, a questão das ofertas, né? E eu perguntei pro Beni, né, pro Benjamin, as ofertas. Claro que você não faz as ofertas hoje, né? Então, Sim. O que você me fala, então, como é feito essas ofertas que Deus pede para nós fazermos hoje em dia? Como você oferece essas ofertas? Tem muito a ver com esse Hebreus 8, 13? Olha, tem muito a ver porque nós temos que fazer oferta. Nós temos que fazer oferta. E como que eu levei essa paraxá, que ela é muito importante, talvez eu leia um pouquinho mais do que o normal, mas a paraxá que começa em 6:1, no 4 ao 7, ele fala de restituição, de coisas que nós erramos, de coisas que nós achamos que não era nossa e sabíamos o dono. Deus sabia ali que tinha erro. Nós tínhamos, e o povo tinha que fazer uma oferta por aquele pecado, o sacerdote recebia, e aí sim haveria o conserto. No 6, 8 ao 12, e isso eu quero ler, eu acho importantíssimo, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, é a lei do holocausto, o holocausto ficará na lareira, no altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e calção de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. O 11. Depois despirá as suas vestes, porá outras e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Talvez judeus que só ouvem em hebraico na sinagoga, às vezes não entendam. Isso aqui é um sábado. Esse fogo ele não podia se apagar e o sacerdote tinha que trabalhar no sábado.
Aí se alguém ouvir, não, no sábado não, pelo amor de Deus. Mas isso era ordenado pelo Senhor. E o que eu quero dizer é que como essa chama tinha que estar sempre acesa, ela é perpétua. Nós levamos, quem é o fogo aceso que é perpétuo? Yeshua. Yeshua. E ele confirma isso se nós levarmos para Mateus 12, do 1 ao 8. Ele diz o seguinte: porque naquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, onde, estando os discípulos com fome, entraram e colheram as espigas e a comer. O fariseu, porém, vendo isso, disse-lhes: eis que os teus discípulos estão fazendo o que é lícito, não é lícito num dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não leste que fez Davi quando seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição, os quais não era lícito comer a ele, nem aos que estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que o sábado, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, que quero e não holocaustos, não tereis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, isso é uma palavra muito forte para um judeu que talvez não tenha todo o conhecimento da Bíblia, e na sinagoga às vezes fala hebraico, ele não entende, mas aqui está muito claro a figura de Yeshua, né? Então, se nós levarmos até um pouco para frente, no 6, 24 ao 30, tem a oferta pelo pecado. Qual é a oferta pelo pecado, Miguel? Quem é a oferta pelo pecado, Miguel? Com certeza, não é hoje em dia que a gente, no Yom Kippur, nós levamos para ser feita uma oferta de pecado, levam galinhas, né? Matam-se galinhas, sim, não é galinhas, não é pombo. Isso terminou, isso aí já era. Quer dizer, depois Yeshua, depois com a morte e ressurreição de Yeshua, foi o Corban perfeito. Ele é o Corban perfeito. Ou seja, quem nele crer tem a salvação. A gente está falando de salvação, né? Então, esse o Corban perfeito. Não é mais sangue de galinha, sangue de bode, sangue de cabrito, qualquer sangue que seja derramado hoje. Não é mais. Já foi não é de maneira nenhuma. Na cruz do Calvário. Não é mais isso. E ele é o sangue que realmente é o sangue valoroso, né? Que é o sangue que salva, né? Salvífico. E esse Corban perfeito, ele, no 7:1, eu vou até ler também, que é rápido. Esta é a lei da oferta, pela culpa. Coisa santíssima é. Quem é a coisa santíssima que é? Se não é Yeshua, não é cordeiro imolado, não é galinha, não é nada. Aqui está claro, está muito claro, né? Então, o judeu que conhece Yeshua, ele lê e já vai vendo o que é. Porque, na verdade, todo o alimento do sacerdote vinha dessas porções, leis e consagrações. Umas podiam se alimentar, outras não podiam, outra hora pegava o couro, outra hora não podia, mas vinha dessas ordenanças que essa paraxá diz. Então, todo esse alimento vinha desses trabalhos, né? E o que nós trazemos hoje como alimento? Qual é o alimento espiritual que se tem hoje? É esse Corban perfeito.
É esse corban. E essa consagração que nós possamos fazer, que eu acredito, estou falando eu, José, a consagração ela é diferente da santificação. A consagração é quando você se dedica ao templo do Espírito, ao templo onde Jesus ministra, onde Yeshua ministra, o Rua ministra a sua vida. E a santificação, sim, é diferente, porque a santificação, você está buscando ser melhor, pecar menos, pecar pouco. E toda essa paraxá, ela fala de pecados e de consagração. Mas quando nós falamos de pecado, nós temos o corban perfeito para chegar a ele, e ele diz que vai nos perdoar. Ele não vai nos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dá 1,5 por minuto. Então, essa paraxá é linda, é muito bonita. E eu quero continuar, porque senão eu vou perder o fio da meada. Depois eu deixo você falar um pouco. No 8:10, nessa paraxá de Levíticos, no 8:10, ele ungiu o tabernáculo. E tudo que tinha nele, depois o sacerdote, que aí o sacerdote foi ungido. Quem é esse sacerdote hoje? O sacerdote hoje é aquele que leva a palavra de Deus. Ele é... Um dia a tua sobrinha me perguntou: cadê os profetas, José? Cadê os sacerdotes? Sacerdote é você que leva a palavra. Sacerdote é você que nós conversamos antes, o profeta, que Deus te dá a revelação. Sacerdote é você que traz cura, com palavras e curas muito excepcionais, que Deus dá o dom de cura, dá o dom de libertação. Então, as pessoas precisam entender isso, que nós temos que exercer esse sacerdócio, e é um sacerdócio santo. E nisso, eu ainda escrevi aqui, que os sacerdotes são eu, você e quem crê nesse Deus Todo-Poderoso. Então, antes de entrar na Fitará, eu queria ver se você quer comentar alguma coisa disso, senão eu dou continuidade. Não, pode continuar, pode continuar. Tá. Então, a palavra de Jeremias, nesses 3 versículos que você trouxe, ele dá um alerta muito grande. Não adianta sacrifício de tolos. Falamos de sacrifício de tolos já hoje. Ou seja, achar que um frango, uma galinha vai te curar, né? Um ritual. Não vai. Ele não vai te curar. Mas esse Todo-Poderoso, ele pode te curar, ele pode te trazer bênçãos e ele te abençoa. Ele abençoa, não vai te salvar, abençoa, né? Não é isso que vai salvar e o que vai perdoar os seus pecados, né? Esse sangue não tira o pecado. Não tira, gente, não, né? Tira. Não então, então... E fique claro também, Zé, falando, eles estão falando que eles não pecam. Não, nós pecamos também. Mas pecamos e muito. O Espírito Santo que está conosco agora, quando recebemos essa salvação, ele nos constrange. Ele nos constrange. Então, nós somos testificados, né? E ficamos constrangidos quando pecamos, né? Depois de... Inclusive pecados em ocultos, que nós não deciframos ele. Erramos e podemos continuar errando, mas o Espírito Santo vai te incomodar para te alertar isso, e você pedir perdão ao Senhor, e você vai ser perdoado. Então, a salvação está linkada a isso, está linkada a tudo isso, não tem como. E em Jeremias 9:26, ele diz claro também: não quero falar com circuncisos, mas eu quero falar com os incircuncisos de coração. É uma coisa fantástica isso aqui. Isso aqui seria a paraxá inteira. Como é enganoso o coração. E nós temos tudo isso para nos consertar, para nós arrumarmos, quando pecarmos, nós buscarmos ele e ter realmente essa salvação e esse perdão, né? Então,
Essa paraxá é maravilhosa, ela é linda, né? É muito bonita. É exatamente o que eu falei. O coração nosso Exatamente o que você era falou. enganoso. Depois que você crê em Yeshua, você tem a testificação do Ruach HaKadosh. Ele testifica com você e ele não é mais enganoso. Você percebe e se você está fazendo coisa errada, você se constrange. Você se constrange já e se envergonha já, né? Exato. Então você tem que pedir o perdão. Mesma coisa que aconteceu com Davi, né? Com Betseba. Com Davi. Eu vou ainda citar o nome de Davi aqui, né? Eu vou citar o nome de Davi e de Jacó, dos dois. Mas antes eu quero ler Marcos 12, do 28 ao 34, que diz o seguinte: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal olha aí, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus e único Senhor, né? Que é uma oração do judeu. É a oração do judeu, o Shema Israel. E está aqui Jesus confirmando isso. E aí, amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Segundo o segundo testamento, amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, como verdade disseste que ele é único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Já que esses holocaustos que fazem, como nós citamos aqui, não dá mais, não existe mais, não tem mais consistência. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, o que eu quero dizer aqui, como é que nós temos que limpar e ungir esse templo que somos nós? Aí eu cito Davi. Adulterou, assassinou, fez tudo, mas ele era um adorador do Senhor. Ele pediu perdão ao Senhor. E é o que nós falamos aqui hoje. Quando nós entramos na presença de Deus verdadeiramente, não com jejuns tolos, nem com você ir toda hora na sinagoga só ouvir lá o que você não entende, apenas por ir. Mas quando você entra na presença do Senhor, para que você seja limpo, você seja perdoado, ele é fiel e justo para te perdoar. Mesma coisa Jacó. Jacó era um cego. Não ficou nem o nome dele para trás. Mudou o nome. Por quê? Enganou, fez um monte e depois ficou morrendo de medo. E ainda nessa fase, que Deus falando com ele, ele foi um cara que perguntou para Deus ainda assim: se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Você tem coragem de falar isso para o Senhor hoje? Mas ele fez isso e Deus o abençoou. Então, Deus conhece o teu coração, conhece esse YouTube telespectador, Deus conhece o seu coração e você tem esse direito de chegar a Deus e se purificar e ser realmente um sacerdote do Senhor, né? Em 1 Coríntios 10, deixa eu só ver aqui isso. 1 Coríntios 10, 19. Hoje eu falei que ia ler um pouquinho mais, né? José, só deixa eu complementar um negócio com essa questão da salvação, com essa questão da salvação que eu falei, para não deixar mal entendido, né? Sim. O sangue de Yeshua te salva, mas ele não é um salvo-conduto para você sair pecando.
né? Seus pecados já foram perdoados, não. mas você não pode sair pecando. Porque lembra que ele falou para a mulher que adulterou, né? Vá, seus pecados foram perdoados. Vá e não peques mais. Ou seja, exatamente. Quando a gente cai em algum erro, algum pecado, o Espírito Santo nos constrange. Depois que nós temos esse coração mudado, esse coração transformado, quando crê em Yeshua, né? Para ficar bem claro, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, né? Não, então Sim, não é um salvo-conduto. Não, de maneira nenhuma. A pessoa acha que pode pecar 490 vezes, então eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e saio por aí. Negativo. Você vai pagar um preço muito alto, porque aí você está afastando o Santo Espírito de você e o inimigo que anda ao derredor vai te engolir. Vai te engolir. Não, então, essa palavra que eu... Então, essa palavra que eu li de Coríntios, ela é importantíssima. Ela é importantíssima, né? Nós temos que realmente... a palavra que está em 1 Coríntios 10, 19 a 22. Nós já falamos isso, mas eu quero ler para confirmar isso. Que digo, pois, que é sacrificado algum ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes disso, que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Está escrito isso na palavra de Deus. Que as que sacrificam e não a Deus, eu não quero que vos torneis associados a demônios, é o que nós estamos falando. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios, é isso que nós acabamos de falar, né? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais forte que ele? Claro que não. Sem Deus a gente não existe. A gente não é nada. Como diz Paulo, nós somos um trapo para isso, né? E o que eu quero, para não me estender mais, eu acho que eu me estendi um pouquinho mais, se é que eu posso... Eu estou falando pela palavra de Deus, aqui não é o José que está aconselhando. Consagre-se, como o sacerdote lá se consagrava. Consagre-se você, que é o templo do Senhor, nosso Deus. E faça realmente Yeshua habitar no seu meio, sob a tutela do Espírito Santo, que nos avisa e nos consola e nos ministra. Urua. E o que eu quero deixar qual é a oferta no santuário que nós podemos trazer? A oferta no santuário que nós podemos trazer somos nós, é você. Vocês são sacerdotes do Senhor e Ele se agrada disso. É isso, Miguel. Não sei, eu acho que eu falei demais hoje, falei muita referência, mas era necessário. Tá ótimo, né? E o Urua confirmou, né? Quer dizer, quando a gente está realmente unido em espírito, ele trabalha. Não é a nossa sabedoria, a nossa inteligência, o quanto nós estudamos não. Convencer. Quem vai te convencer a crer em Yeshua vai ser o próprio Urua HaKadosh, o próprio Espírito Santo. Ele vai te convencer. Exatamente. Ele que tem a força. E você tem que estar junto com ele. Você tem que pedir para ele te mostrar Yeshua, né? Você que é um erudi, um judeu, exatamente, que ainda não crê em Yeshua, passa que quando o próprio Zé me falou isso, não foi a sabedoria nem o conhecimento que o José teve, ele leu muito, ele teve conhecimento, mas o conhecimento dele nunca fez eu me converter, eu me converter ao Senhor, eu perceber que Yeshua é o Mashiach de Israel. O que convenceu foi quando ele falou assim, pede para o Espírito Santo, para o Ruach HaKadosh, pede essa noite que ele vai te mostrar. E foi o que eu fiz.
Foi exatamente o que eu fiz. Eu pedi e na mesma semana ele me deu um monte de resposta pela internet, mesmo nas minhas pesquisas. Parece que eu estava falando com o próprio Deus. Eu perguntava alguma coisa e Deus respondia na internet e vinha no YouTube ou nos lugares que a gente procurava, né, na internet e vinha a resposta vinha clara assim, e mostrava, ó aqui, ó o seu Senhor e Salvador, está aqui, ó o Corban perfeito, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então é isso, Zé. Shabbat Shalom. Eu gostaria só de fazer, viu? Eu gostaria só de fazer uma oração a todos que estão nos assistindo, uma coisa rápida. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui essa semana, Senhor, amanhã nós temos o livro de Esther, Senhor, aonde o Senhor se moveu gigantescamente, mesmo não sendo citado o seu nome nesse livro de Esther, aonde Esther, Senhor, jejuou de verdade, não o que nós falamos aqui hoje, jejuou de verdade, orou de verdade, Senhor, e grandes coisas o Senhor fez. O Senhor deu condição para que os judeus se defendessem primeiro, cuidassem das suas coisas e depois atacassem, e o Senhor ainda colocou todos escribas e todos que estavam contra a favor do teu povo, Senhor. Então, o que eu quero para essa semana é que o livro de Esther, se você puder lê-lo amanhã, você leia e deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir. Você é um sacerdote do Senhor de verdade. E vai ser um Mordecai na vida de muitas pessoas. Eu declaro e profetizo isso na vida de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, José. Shabbat Shalom, nosso amigo YouTube espectador. Shabbat Shalom. Até a próxima semana. Shabbat Shalom. Amém.